Olá, boa tarde, bem-vindos. Que alegria estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do nosso Fórum sobre Qualidade, Segurança e Acreditação, uma iniciativa do IBROS, Instituto Brasileiro de Organizações Sociais, a ONA, a Organização Nacional de Acreditação, e o Instituto Ética Saúde, com apoio do Ensino Agir. Esse encontro ele é dedicado a fortalecer os princípios da qualidade e da segurança nas unidades de saúde que são administradas pelas organizações sociais associadas ao IBROS. O tema de hoje, complementando a discussão incrível que a gente teve no mês anterior com relação à qualidade, é sobre segurança do paciente, cultura, protocolos e responsabilidades institucionais, que é um convite à nossa reflexão e ao fortalecimento da cultura de segurança nas nossas instituições. Muito obrigado por estarem conosco. Esperamos que vocês tenham uma ótima experiência com a tarde de hoje. Para dar as boas-vindas oficiais, iniciando o nosso encontro, eu convido agora o presidente do IBROS, Dr. Sérgio Dair, para trazer a palavra para nós. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar mais uma vez participando desse fórum, que, no nosso entendimento, é da maior importância tanto para nós, gestores, quanto para os pacientes. O tema de hoje é um tema fantástico. Nós vamos aprender, ou melhor, tentar cada vez mais aprofundarmos sobre a segurança do paciente. Eu tenho convicção de que todos nós sabemos da importância desse tema e é um privilégio que nós temos da área de saúde de cuidar de vidas. Então, a importância da segurança dos nossos clientes é fundamental para o sucesso do tratamento e para o nosso sucesso pessoal e profissional. Eu não vou tomar o tempo, eu quero agradecer a todos. Eu estou impressionado com a qualidade do fórum, mas com a participação de pessoas do país todo que estão entrando nesta reunião. A primeira reunião foi um sucesso absoluto e eu tenho certeza que essa também será é, é, terá o maior sucesso. Então, agradecer a todos, cumprimentar a comissão organizadora, a todos que estão envolvidos com a qualidade do nosso atendimento e agradecer a presença da Ana Luísa Inácio, que é colaboradora de uma das nossas instituições associadas ao IBROS e que agora vai tomar conta da reunião. Obrigado. Muito obrigado, doutor Sérgio. É sempre ótimo te ouvir. Gratidão pela oportunidade de realizarmos um momento tão importante como esse, junto ao IBROS, a ONA e o Instituto Ética Saúde. E para dar continuidade ao nosso encontro, é com muita alegria que eu apresento para vocês a nossa palestrante de hoje, Ana Luísa Inácio. Ela é enfermeira, doutora em enfermagem com ênfase em segurança do paciente pela Universidade de Brasília. Possui pós-graduação em Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente pela FAOL e pela Faculdade Albert Einstein. Atua como coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente da Missão Sal da Terra e integra a Rebraesp Núcleo Uberlândia. Ela também é membro da SOBRASP, que é a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, que é uma referência na construção de ambientes mais seguros para o cuidado em saúde. Sua participação hoje, Ana Luísa, no fórum representa uma oportunidade de aprendizado prático e estratégico para nós sobre os fundamentos que sustentam uma cultura de segurança eficaz e duradoura. Por isso, te convido agora a fazer uso da palavra e trazer para nós a sua explanação com a palestra de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tony. É um prazer, uma alegria enorme, né, poder fazer parte desse momento.
Agradecer primeiramente as entidades organizadoras que são parceiras da Missão Sol da Terra, então o IBROS, em nome do Dr. Sérgio, o Instituto Ética em Saúde, a ONA e principalmente vocês pelo apoio, né? O Tony foi meu parceiro na construção desse momento, nessas semanas. Então, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde, espero, né, que seja uma tarde muito gostosa de aprendizado, porque foi construída com muita dedicação e carinho. Eu já posso iniciar? Posso Sim, compartilhar? Então, vou pode sim, por compartilhar minha favor. tela. Se tiver qualquer problema, você me sinaliza, por favor. Tudo certo. Bom, hoje então fomos convidados para trabalhar, né, nesse fórum de discussão de qualidade, segurança e acreditação, voltado para o foco para a cultura de segurança, para alguns protocolos e para a responsabilidade institucional. Então, o Tony já fez minha apresentação, mas eu gosto de explicar ainda mais um pouquinho de como que eu cheguei aqui na coordenação do Núcleo de Segurança. Então, eu ingressei na missão em 2018, vim como enfermeira da atenção primária, era uma enfermeira de UBS, trabalhava em horário trabalhador, da 1 da tarde às 22. E na mesma época eu tive a oportunidade de desenvolver a minha pesquisa no doutorado pela Universidade de Brasília, com a professora doutora Maria Cristina Soares, uma pesquisadora de nome dentro da área de segurança do paciente, e a gente chegou a essa conclusão de desenvolver um trabalho que fosse segurança do paciente na primária. Então, ali foi meu primeiro contato com a temática. Desde então, fui me aprofundando mais, tive a oportunidade de ir para a educação permanente dentro da instituição, sendo a Missão Sal da Terra uma instituição acreditada pela metodologia Qemento, então aproximei mais ainda desses processos de qualidade, de segurança, os protocolos, atualizações, treinamentos, e aproximadamente pouco mais de um ano tive o prazer de assumir a coordenação do Núcleo de Segurança do Paciente, que é um desafio diário aqui na instituição, não só aqui, mas em todas. Eu sei que é algo que todo mundo enfrenta pela necessidade de adaptabilidade, resiliência, pela realidade de cada instituição. Então, trazendo um pouquinho sobre a história da Missão Sal da Terra e para entender quais são nossos desafios, qual que é o nosso perfil. A Missão Sal da Terra é uma organização social sem fins lucrativos, e que tem ações na área da educação, na área do ensino e do social e na área da saúde. Então, nós fazemos a gestão de algumas unidades dos 3 níveis de atenção à saúde, né, de 2 setores sanitários aqui de Uberlândia, setor sul, setor leste. Então, temos mais de 50 unidades sobre a nossa gestão, e aí isso já reflete qual que é o nosso desafio, né? Como garantir ações de segurança com essa diversidade, essa complexidade de unidades. Então, nós temos unidades na atenção primária, na ambulatorial especializada, a gente trabalha com consultório na rua, centro de atendimento ao diabético, à pessoa com transtorno do espectro autista, centro de especialidade médica, centro de reabilitação, centro de atendimento às pessoas com deficiência. Então, nós temos essa pluralidade do público, né? Unidades também da atenção secundária e unidades da rede hospitalar, uma de perfil pediátrico e uma de internação clínica. Então, antes, a gente tinha, né, antes do processo de acreditação, a gente tinha algumas ações isoladas desse núcleo de segurança do paciente aqui dentro da instituição. E aí, desde março do ano passado, nós passamos por um processo de reestruturação do nosso organograma. E aí, de fato, nós vinculamos o núcleo de segurança do paciente a uma diretoria, então, uma diretoria de redes de saúde, entendendo o núcleo como um setor estratégico, um setor de apoio. E aí, já que as nossas ações são em rede, por que não tornar as ações do núcleo também em rede? Então, aquelas equipes que eram isoladas em cada uma das unidades da atenção secundária ou hospitalar, elas foram reestruturadas para serem referência dessa unidade loco e das unidades de todos os níveis de atenção daquela microrregião. Então, isso é uma forma da gente tentar garantir a padronização dos nossos processos, uma comunicação efetiva e fluida, mas de fato é o nosso maior desafio, né? Sempre pensar nesse macro, pensar em ações em rede.
Nesse perfil também o setor de qualidade não é, aqui na missão ele é desvinculado ao núcleo de segurança, porque ele também promove ações dentro da área da educação e do social, enquanto o núcleo é voltado para saúde, mas a gente garante essa comunicação efetiva, contínua, para a gente ter o alinhamento dos setores, já que o objetivo é um objetivo único. Não tem como começar discussões sobre segurança do paciente sem resgatar nossas principais diretrizes. Então, a gente destaca o programa, né, a Portaria 529 do ano de 2013, que vai trazer para nós o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Hoje também nós temos o prazer, né, uma honra, na verdade, de poder fazer parte do processo de atualização. Então, hoje nós somos convidados a participar dessa atualização dos protocolos, junto ao Ministério da Saúde, a Fiocruz, Proqualis, CONAS, algumas instituições de renome, então a Missão Sal da Terra está ali também podendo contribuir um pouquinho, e isso é um prazer, uma honra enorme para a gente. E a atualização de fato desses protocolos com base nas 6 metas internacionais. E no mesmo ano, pouco tempo depois, foi apresentado para nós a RDC 36, que de fato vem apresentar, vem trazer o conceito, né, traz a figura do núcleo de segurança do paciente, quais seriam as suas ações, como isso seria colocado em prática, então, minimamente trazendo alguns conceitos que são a base dos estudos, né, de segurança do paciente. E aí, dentro disso, nós destacamos o conceito de segurança do paciente, mais comumente utilizado, que seria a redução dos riscos que são considerados desnecessários e que estão vinculados diretamente ao cuidado a um nível mínimo aceitável. Então, hoje a gente sabe que esse conceito é um tanto quanto restrito, e aí, depois de várias discussões, né, chegamos à evolução desse conceito apresentado ali pelo Plano de Ação Global de Segurança do Paciente, sendo então uma estrutura que é organizada, né, a partir de processos, de protocolos, de comportamentos, tecnologias, ambientes, mantendo essa ideia da redução do risco, né, evitar-se o erro a partir desse conceito de Safety One, mas evoluindo, né, e trazendo novas ideias que inclui aí a questão de procedimentos, comportamentos, tecnologias. Então, de fato, eu consigo trabalhar não só para prevenir esse erro, mas também ter decisões seguras diante essas diferentes realidades e adversidades. Então, aqui, de fato, eu tenho uma evolução da maturidade do conceito que a gente utiliza. Nosso primeiro tópico, então, a ser trabalhado seria a cultura da segurança do paciente, entendendo a segurança, então, como não apenas um protocolo a ser seguido, mas uma cultura a ser vivida. Isso nos diz, né, entendendo o protocolo como um checklist, um documento direcionador, que vai me trazer o que fazer e como eu tenho que fazer. Quando eu entro com a ideia da cultura de segurança, eu trago aqui uma informação, uma visão mais ampla, né? Então, eu entendo que vão ter valores, comportamentos, formas de entendimento que vão impactar na forma como eu valorizo a segurança do paciente. Aqui, então, quando eu falo de cultura, eu não estou levando em consideração apenas o que e como fazer, mas eu tenho que levar em consideração por que que eu estou fazendo isso. Na verdade, não é o que eu tenho que levar em consideração, né? É a base da cultura. Naturalmente, já se busca entender por quê, né? Tem que fazer sentido para que aquilo seja internalizado e assumido, né? Como algo natural do nosso dia a dia. Então, a cultura de segurança do paciente, ela tem alguns pilares. Primeiramente, a gente trabalha com o pilar da comunicação, né, da abertura à comunicação, seria o que a gente também chama de cultura do reporte, que é o contar, é o falar sobre o erro sem medo de ser punido por comunicar essa não conformidade ou esse incidente, né? Então, por que que isso é importante? Porque a cultura do reporte, ela é a base da cultura de segurança. Eu preciso ter acesso a essa informação para que eu consiga reconhecer fragilidades e oportunidades de melhoria.
Outro pilar é o da cultura do aprendizado. Então, o próprio nome já fala, é aprender com os erros. Então, eu preciso pegar essas informações que eu tive acesso do erro, do incidente, e melhorar meus processos, né? É uma forma da gente aprimorar mesmo. E por que que isso é importante? Porque eu consigo demonstrar uma postura de resiliência da minha instituição, né, do aprender com erro, a adaptabilidade, reconhecer aquilo que foi bem feito e que dá certo e replicar e evitar criar barreiras para que aquilo que não deu certo, que aquilo não se repita, né? Eu tenho um terceiro pilar, que é o pilar da transparência, da divulgação dessas informações, então, de fato, criar espaços para que se discuta a segurança do paciente. Então, esses dados, né, dessa cultura de reporte do aprendizado, ele tem que estar visível para o meu colaborador, né? Porque é uma forma da gente entender quais são os riscos que a gente está exposto, e eu falo colaborador e paciente, né, que é o meu cliente, e entender qual foi o raciocínio crítico por trás de quando quando tem a sugestão de uma mudança, né? Então, o fato da gente ter essa transparência, eu crio confiança. Então, isso é a importância desse pilar. E, por fim, o pilar da cultura justa, então, enquanto o pilar da cultura do reporte é a base da cultura de segurança, a cultura justa é uma cola, né? É o que une todos os outros pilares. Então, aqui a gente reconhece de fato que o erro ele não é só individual, ele é um erro sistêmico. Então, eu preciso partir do quem fez, que não é o nosso foco, mas de fato querendo entender o que que aconteceu. Então a gente começa a reconhecer essa postura justa quando o colaborador não tem medo da punição, que ele se sente seguro para notificar, para falar sobre o erro e que fique claro para ele, né? Qual a diferença entre ações negligentes, de violação, de imprudência e de fato, né, atos inseguros e a diferença com aquele erro humano que infelizmente ou sistêmico que a gente pode de fato criar barreiras para que isso não aconteça novamente. Então, sem cultura justa, eu não tenho uma cultura de reporte, eu não inicio esse processo. A cultura de segurança, ela tem algumas características que operacionalizam, né, permite que a gestão da segurança seja colocada em prática. Então, além desses pilares, né, eu tenho algumas características que são fundamentais. Então, a gente já falou da cultura do reporte, pensando no ato da notificação, a cultura do aprendizado com aprender, né, ser resiliente, adaptável às condições que a gente tem, os desafios e os riscos apresentados. Eu tenho que ter a ideia da disponibilidade do recurso, seja ele humano, capital, pessoas capacitadas para trabalhar, os treinamentos, material de segurança, para que de fato eu consiga garantir a segurança que a segurança seja uma realidade dentro da minha instituição. A prioridade, ela surge quando eu entendo que a segurança do paciente é tão importante quanto lucros institucionais ou a questão mesmo da própria produtividade. E um dos temas que a gente mais vai trabalhar aqui hoje é a questão da responsabilidade, né? Entendendo essa responsabilidade pela gestão da segurança como algo compartilhado. Então, onde todos têm reconhecem e assumem de fato o seu papel na manutenção da segurança do paciente. E quando eu estou falando sobre essa mudança, né, de cultura, entendendo que é algo moldável, né, que é uma construção de um processo que leva um tempo, minimamente eu tenho uma característica que ela meio que depende da cultura de segurança e, ao mesmo tempo, quando ela está ativa, ela fortalece a cultura de segurança, que é a consciência situacional. Então, ter consciência situacional, ela depende de três níveis. Primeiro, eu tenho que ter a percepção do que está acontecendo ao meu redor, no meu ambiente, com o meu paciente. Entendendo, percebendo isso, eu tenho que buscar entender o que que aquilo significa, qual que vai ser o risco que isso traz para mim, para o ambiente, para o paciente, né? O significado desses sinais de alerta. E, por fim, é a antecipação. Então, o que que eu posso fazer com essa informação? Ao invés de esperar naquela ideia de vou esperar ver o que que acontece, a gente ter essa antecipação, uma projeção
segura, né, permitindo essa ação proativa ao invés dela ser reativa. Então, eu procuro já me antecipar com ações de segurança, de barreira, antes que esse incidente aconteça. Então, como eu disse, consciência situacional, ela depende da modificação da cultura, mas ao mesmo tempo, quando eu começo já a perceber a consciência situacional, é meio que uma base para eu construir uma cultura de segurança robusta e ativa, né? E tudo isso tem que ser refletido aonde? Dentro do nosso plano de segurança do paciente. Então, a RDC 36 fala que obrigatoriamente o núcleo de segurança tem que ter um plano. Esse plano, ele é um documento que ele tem que ser embasado, então, por essa cultura de segurança, tendo essa ideia mínima da consciência situacional, para que eu consiga, né, identificar fragilidades, e depois de identificar essas lacunas, eu tenho essa qualificação dos nossos projetos, dos nossos processos, eu consiga disseminar essa cultura de segurança do paciente e minimamente fazer a articulação e integração dos meus processos de gestão de risco. Então, para além de um documento, né, ele vai operacionar a prática das ações de segurança dentro da minha instituição. E aí, minimamente, ele vai trazer, então, essa ideia do mapeamento de riscos para eu conhecer meu ambiente, fazer a gestão das notificações dos incidentes que eu recebo, seja ele proativa ou reativa, e trabalhar com os protocolos de segurança, que é o que garante o que fazer e como fazer, no nosso dia a dia, de fato, na prática. Então, quando eu falo dos protocolos de segurança do paciente, eu entendo que não são regras, apenas regras, né? Mas são de fato a materialização das nossas metas internacionais a partir, apresentadas pela Organização Mundial de Saúde e que vão traduzir um compromisso global por um cuidado que seja mais seguro, tanto em ações diárias, mas ações que, no caso, são salvadoras, né? Então, quando eu falo dos protocolos de segurança, eu vou para além da ideia de ser apenas uma burocracia, apenas um checklist, de fato, é conseguir concretizar aqueles objetivos estratégicos que estão presentes lá no meu plano de segurança, com base nessas metas que são consideradas internacionais, né, que eu tenho que minimamente trabalhar com elas e que são nossos guias de ação do que fazer e como fazer. Então, a gente precisa traduzir, e de fato os protocolos são uma tradução dos nossos princípios, em ações concretas no dia a dia das instituições. E aí, falando sobre isso, sobre, né, como transformar essa cultura de segurança, tendo essa consciência, utilizando protocolos para colocar tudo isso em prática, qual que seria a responsabilidade das nossas instituições? Então, a segurança, ela é um alicerce que sustenta a confiança. Ela é uma responsabilidade compartilhada, como a gente já disse, e que transforma a atenção à saúde de um ato técnico em um compromisso com a vida. Isso significa que eu preciso, a confiança ela não é construída apenas por um ato de fé, né? Então ela precisa ser, ela vem sustentada por esse alicerce que a gente já falou, que é um alicerce sólido, que é reconhecido como a segurança. Então a responsabilidade da instituição aqui passa a ser uma responsabilidade primária em disponibilizar, né, construir e sustentar esse alicerce que seria a segurança do nosso cuidado. Então, essa instituição, ela passa a ser uma facilitadora para que essa segurança saia desse ato apenas técnico, e seja, de fato, um ato de compromisso com a vida, com a qualidade, né? E essa visão, ela precisa estar clara, esse compromisso, essa prioridade da temática de segurança do paciente, ela precisa estar clara nos nossos valores, na missão da instituição. Então, ali eu já consigo, eu começo a demonstrar minimamente para o meu colaborador o quanto eu priorizo e valorizo essa temática quando isso está claro na minha missão, nos meus valores. Como que a gente pode, enquanto instituição, começar então, né? Eu vou começar meu núcleo, eu estou criando meu plano de segurança do paciente, onde eu posso me embasar?
Então, nós temos, né, o Plano de Ação Global para a Segurança do Paciente do ano da década atual, né, 2021 a 2030. Então, um documento criado pela Organização Mundial de Saúde a partir da Quarta Assembleia, e que trouxe para nós alguns objetivos estratégicos que podem ser alcançados a partir de algumas estratégias. Então, geralmente, essa estruturação de ter objetivos estratégicos é a forma como a gente cria também nosso plano de segurança do paciente. E aí, da mesma forma, esse plano de ação global, ele traz minimamente aqueles princípios da cultura de segurança do paciente, traz essa ideia da responsabilização compartilhada, né? E ele surge como um roteiro para as nações, para as instituições, para os diferentes países, para que essas instituições consigam operacionalizar a segurança dentro da unidade, através da disponibilidade ali de recursos, minimamente, do fortalecimento dessa cultura de segurança do paciente e, consequentemente, a criação de um ambiente seguro para que essas ações sejam garantidas. Então, quando a gente vem falando sobre responsabilidades institucionais, eu trago a reflexão, né? Qual que é o investimento que a sua instituição vem fazendo em relação às ações de segurança? Como que a gente consegue perceber na prática? E isso é algo que todo colaborador tem que reconhecer, não só ali no burocrático, documental, mas reconhecer o quanto a segurança é de fato uma prioridade e vem sendo trabalhada, sustentada, valorizada, né? Então, essa instituição precisa criar essas condições mínimas, pautada ali num plano de ação global, traduzida a partir de seu plano de segurança do paciente, que contempla esses protocolos e a valorização da cultura de segurança do paciente. E aí, dentro desse processo, o plano de ação global destaca a importância de instituições de alta confiabilidade, que são instituições que buscam, de fato, né, são instituições, na verdade, que funcionam, né, nesses ambientes de alto riscos, então hospitais, instituições da parte de aeronáutica, né? Então são instituições que funcionam nesses ambientes de alto risco, mas que mantêm esse desempenho excepcionalmente seguro diante de todas essas adversidades. Então, ele garante o funcionamento dessas instituições a partir daqueles princípios básicos da cultura de segurança do paciente, que é de fato um princípio aqui, mas ele ainda contempla, né, e complementa com a importância de outras duas características, que seria o compromisso da liderança com a segurança do paciente e o uso, né, a ideia de colocar melhoria contínua como se fosse um motor para o funcionamento dessas instituições de alta confiabilidade. Então, quando a gente pensa nessa característica do compromisso da liderança para a prática, eu posso trazer, né, como exemplo a busca pelos processos de acreditação, né? Então, quando a instituição ela busca por si só a alta gestão, né? Toma essa decisão de forma voluntária em passar e ser submetida por um processo de avaliação externa, padronizada, rigorosa, confiável, né? Então, essa própria decisão em si, ela já sinaliza essa postura proativa da instituição e o comprometimento com a excelência e com a segurança do cuidado. Quando eu falo da característica da cultura de segurança do paciente, eu posso trazer para a prática a aplicação de pesquisas de cultura de segurança do paciente, né? Então, é uma forma de eu reconhecer aquelas áreas de maior fragilidade ou as áreas mais fortalecidas para eu fomentar, né, promover, incentivar essa cultura e continuar tendo bons resultados para determinadas dimensões. E quando eu falo na melhoria contínua, né, e nos ciclos, a gente sempre tem que destacar que toda melhoria ela requer de fato uma mudança, mas nem toda mudança ela vai gerar uma melhoria, porque mudar por mudar, né, isso pode ser arriscado. Então essa mudança ela tem que vir com um propósito, ela tem que ser baseada em dados, em evidências, ela tem que utilizar formas de medição, de teste, né, utilizando de indicadores, por exemplo. E aí sim eu consigo fazer pequenas mudanças para ir avaliando se de fato aquela melhoria foi aprovada ou não, né? É válida ou não.
Então, quando eu falo do processo, da característica do compromisso da liderança e da acreditação, eu destaco aqui agora algumas ações de fato da Missão Sol da Terra. Então, como nós somos uma empresa acreditada, uma instituição acreditada pela metodologia Qmento, nós utilizamos as práticas organizacionais requeridas, que são as ROPs, como uma base para as nossas ações de segurança. Né? Nós fomos a primeira instituição a nível de América Latina, ter uma acreditação em rede. Então, essas práticas organizacionais são sempre pensadas nos três níveis de atenção à saúde e que são representados por atividades, por práticas, por ações que visem garantir a segurança do cuidado. Então, eu tenho 6 grandes áreas da segurança do paciente a serem trabalhadas. Na cultura de segurança do paciente, aí eu vou ter testes de conformidades que vão. Então, a gente trabalha com o processo de auditoria dessas ROPs, quais para reconhecer de fato nossas áreas de maior fragilidade, oportunidades de melhoria, e até reconhecer quais são os testes de conformidade de maior desafio. Então, aqui na cultura de segurança, eu trabalho com essa visão do reconhecimento que a alta gestão valoriza a segurança, os recursos disponibilizados, se existe uma forma da comunicação da cultura do reporte. Na área da comunicação, a gente avalia a identificação segura do paciente, a transição da informação do cuidado desse paciente, no uso seguro dos medicamentos, trabalhamos com medicamentos alta-alerta, heparina, narcóticos, e aí sempre avaliando os 3 níveis de atenção e ações em rede, né? Na prevenção e controle de infecção é muito trabalhada a higienização das mãos, auditorias, treinamentos, como são os indicadores para as IRAs, para as infecções relacionadas à assistência em saúde. Na força de trabalho, treinamento em relação à segurança do paciente, vida profissional avaliando aí como é feita a manutenção e os processos de cuidados com os nossos equipamentos médicos hospitalares. E, por fim, a grande área da avaliação de riscos. Avaliação de risco de lesão por pressão, tromboembolismo, riscos que acontecem no domicílio, entendendo que o domicílio é uma extensão da unidade de saúde, risco de quedas e risco do suicídio. Então, as ROPs acabam norteando nossas ações, né? Muito presente no nosso plano de segurança do paciente e que é uma base para as ações de qualidade dentro da missão Saúde da Terra. Na característica da cultura de segurança, que a gente falou sobre a pesquisa de cultura de segurança, né? Então, que eu consigo utilizar uma pesquisa que avalia aquelas áreas de maior fragilidade e as áreas fortalecidas. Então, nós temos hoje disponibilizado pela Anvisa um instrumento que foi traduzido por português do Brasil, validado, que é gratuito o acesso. Então, eu consigo ter a avaliação da cultura de segurança do meu ambiente hospitalar de forma eletrônica, eu consigo ter o acesso e a comparação com benchmark de outras unidades, entender quais são os resultados, fazer essa comparação, né? Então, aqui é uma oportunidade muito valiosa, né, dividida em algumas dimensões do cuidado, para você entender onde pode ser um dos focos das suas ações dentro do seu plano de segurança do paciente. E aí nós temos também uma versão traduzida, também validada, feita essa adaptação transcultural para o uso no ambiente ambulatorial ou da atenção primária, que foi o instrumento que eu utilizei no meu doutorado. Então, também nós temos essa oportunidade da adaptação para as diferentes realidades, das instituições em todo o Brasil. E, por fim, a gente falou da melhoria contínua, que é uma das características, então é um motor do funcionamento de instituições de alta confiabilidade. Então, aqui a gente destaca diferentes metodologias ou ferramentas que a gente pode utilizar, sempre lembrando que projetos de melhoria contínua tem que ser uma constância no dia a dia da instituição, né? Então, é uma prática permanente, não é isolada, não é por períodos, mas que uma das bases é a ideia de pequenas mudanças, então eu faço pequenas mudanças com testes embasadas em evidências, em dados, com medição, com testagem a partir, por exemplo, de indicadores, para que de fato eu tenha a tomada de decisão segura, né? Então, geralmente eu uso de ciclos curtos para reconhecer se houve uma melhoria de fato ou não.
Defendemos a participação da equipe, isso é essencial, né? Então, não se faz segurança do paciente sentado atrás de um computador, né? A gente precisa ter essa valorização do GEMA, de estar lá onde acontece os processos, e valorizar a opinião não só de especialistas, mas para quem está envolvido, né? Isso é uma das características das instituições de alta confiabilidade. E o foco que é essa entrega de valor para o nosso cliente, né? O nosso paciente. Então, hoje na missão, nós temos diferentes, né, ferramentas que podem ser usadas como exemplo. A gente utiliza o Ishikawa para reconhecer causa raiz a partir das notificações, o 5W2H para os nossos planos de ação, desde após a auditoria das ROPs, na gestão dessas notificações. Nós temos o Lean sendo aplicado nas unidades de atendimento secundário. A metodologia do IHI, hoje a gente utiliza dentro do núcleo de segurança do paciente, com projetos internos. E o ciclo do PDSA, ferramenta também sendo amplamente utilizada dentro da missão, para que seja de fato, né, todos eles como uma prática permanente desenvolvida aqui dentro. E aí eu trago também, gente, outras oportunidades, né, dessa responsabilidade da instituição. Então, quando a gente fala, a gente trouxe acreditação, as melhorias contínuas, falei da importância de ter os protocolos, e eu sempre trago essa fala do mapeamento, da gestão de risco, né, sendo presente dentro do nosso plano de segurança do paciente, porque isso é uma oportunidade, né, uma oportunidade de eu aprender com o passado, agindo com o que acontece no meu presente e prevenindo falhas futuras, para que de fato eu crie esse ciclo contínuo de melhoria e de cuidado. Então, dentro da missão Saudar a Terra, né, e aí instituições que trabalham com o núcleo de segurança do paciente, a gente geralmente inicia por esses canais de notificação, né? Então, ter um canal de notificação de reporte, ele é de fato a espinha dorsal do nosso pilar ali do sistema de aprendizado, né? Então, criar um sistema que seja fácil acesso, que seja anônimo, que seja sigiloso, que traga essa confiança para que o colaborador se sinta seguro em notificar, é uma prova do compromisso que a instituição tem com a cultura justa e com os demais pilares da cultura de segurança. Então, hoje a gente trabalha, né, com o sistema eletrônico também para fazer, nesse mesmo sistema, a gente notifica, faz a análise e a classificação desses eventos, encaminha para os responsáveis para essa análise das causas raiz, como a gente já falou, utilizando o diagrama de Ishikawa, constrói nossos planos de ação a partir de 5W2H, então a gente faz toda a nossa gestão de notificação num sistema único, né? Hoje eletrônico, mas que já passou por diversos processos de evolução, né? Então, uma marca, um reflexo disso é o número de notificações que a gente tinha, né? Então, em 2023, a média de notificações foi de 149. Hoje, no ano de 2025, a nossa meta está em 842 notificações. Então, é um reflexo desse compromisso, da evolução dos projetos, né, de disponibilizar recursos, pessoas capacitadas e, principalmente, fortalecer a cultura justa dentro da instituição. Nesse processo, então, a gente falou sobre a gestão dos eventos responsiva, que geralmente, né, a partir do conhecimento dessa informação, dessa cultura do reporte, eu vou ter essa cultura do aprendizado, né? Então, eu dou uma resposta a esses eventos a partir de uma investigação, e aí eu consigo pensar em planos de ação para fazer essas melhorias, mas eu também tenho que valorizar principalmente a nossa gestão proativa, né? Então, assim, a identificação dos possíveis riscos para que eu construa barreiras, protocolos ou ações que vão prevenir para que aquele acidente não aconteça, né? Incidente. Então, eu trago um exemplo de uma ação dentro da Missão Saudar a Terra, que é o nosso checklist da avaliação do domicílio seguro. Então, nós reconhecendo o domicílio, né, a partir de uma ROP, como essa extensão da unidade de saúde, e quais são os riscos que esse paciente está exposto ali dentro. Então, riscos biológicos, químicos, risco de afogamento, de incêndio, de queimadura,
de acumulação de lixo, né? Então, nós criamos um documento, por não encontrar na literatura um documento que respondesse às demandas das necessidades que a gente tinha, em ter essa visão proativa dos possíveis riscos. Então, é um instrumento que ainda está passando pelo processo de validação, mas que a gente já utiliza. Nós iniciamos em 2023, hoje nós temos quase 35 mil domicílios que tiveram seu risco avaliado. E aí, a partir disso, nós temos ações, principalmente de melhorias e adaptações estruturais, né? Então, o agente comunitário de saúde é um é uma figura muito importante nesse processo. Geralmente é ele que está à frente dessa avaliação, mas qualquer colaborador pode fazer. E aí a gente tem essa devolutiva, o acompanhamento das melhorias que foram propostas e se houve a adesão a essas melhorias. E um fato que é importante também, né, pensando aqui, eu tenho essa busca proativa, mas eu ainda consigo trazer resultados, né, informações para serem analisados a partir da minha resposta reativa às minhas notificações. Então, hoje, eu avalio o risco de um paciente desenvolver a lesão por pressão, mas quando ele desenvolve, eu consigo ter essa comunicação, principalmente através da atenção secundária. Então, hoje, mais de 70% das minhas notificações de uma queda que aconteceu em domicílio, de uma lesão por pressão que foi desenvolvida em domicílio, ela vem da atenção secundária. E isso auxilia bastante essa comunicação em rede para criar esses planos de ação de acompanhamento desse paciente. Outra ação é o tutor de segurança do paciente. Ele foi eleito, né, esse colaborador que tenha perfil e habilidades para ele ser é, um facilitador dos processos, e um apoio do núcleo de segurança do paciente nas unidades onde eu não tenho uma equipe fixa e exclusiva do núcleo. Então, ele tem que ter perfil e entender que ele não é o fiscal, mas de fato ele é um facilitador desses processos, defendendo principalmente a cultura não punitiva. Então, hoje a gente elegeu o técnico de segurança, toda a unidade de atenção primária, da ambulatorial especializada, a gente tem esse colaborador, né? Tem unidades que chamam, instituições que chamam de time de segurança, que a gente denominou como tutor de segurança. Então, ele é um aliado muito importante para a gente. Nós temos também ações de segurança psicológica, entendendo que a segurança não é restrita ao ambiente físico, né? E aí, de fato, a gente precisa garantir essa segurança psicológica do nosso colaborador, então ela se materializa principalmente através do nosso fluxo de atendimento à segunda vítima. Então, a segunda vítima é aquele colaborador que esteve envolvido no incidente, né, que pode ter gerado dano e que ele se sente lesionado psicologicamente como consequência do que aconteceu, e a gente precisa ter um fluxo claro de como esse colaborador pode acionar a gente, ele pode ser acolhido, né? Então, a gente tem tanto o acionamento pela liderança, por outros colegas ou pelo próprio colaborador, acolhimento pela psicologia organizacional, encaminhamento para o profissional da psiquiatria, se necessário, e essa devolutiva falando se esse colaborador está apto a voltar para o trabalho, né? Então, esse fluxo tem que estar acessível e claro para o meu colaborador. Partindo aqui para o final, gente, não tem como falar sobre responsabilidade compartilhada, né, trazendo toda a importância de todos os colaboradores, alta gestão, mas também eu preciso falar do papel do paciente, né? Então, entender a experiência do paciente vai muito além do que apenas reconhecer que ele está satisfeito, né? Entender a experiência do paciente abrange a percepção dele como um todo, né? Então, o quanto ele teve uma comunicação efetiva sobre o cuidado dele, sobre o tratamento, a corresponsabilidade dele em relação a esse tratamento, por que que tal protocolo está sendo colocado em prática. Então, o letramento é essencial para que eu tenha esse paciente como um parceiro nosso do cuidado. Então, não tem como haver engajamento sem ter o letramento desse cliente nosso.
E aí eu trago uma experiência nossa, que é a pesquisa de segurança na visão do paciente. Então, uma pesquisa simples, o próprio paciente acessa com cartazes espalhados na unidade e que tem como foco as 6 áreas da segurança a partir das metas internacionais. Então, são perguntas simples, mas que traz o paciente para essa corresponsabilidade de vigiar, de ter essa consciência situacional que a gente tanto falou sobre os protocolos e as ações seguras durante o cuidado dele. E eu finalizo trazendo, né, o que que eu posso tirar dessa conversa aqui nossa, né? Então a gente trouxe toda uma questão de, né, de forma rápida, mas o que que minimamente eu preciso para uma estruturação de ações de segurança dentro da minha instituição. E sempre todos falamos sobre a responsabilidade, de quem que é a responsabilidade, né? Trazendo a responsabilidade institucional, mas a responsabilidade aqui é de todos, né? Então, seja você esse agente da mudança, tenha essa consciência situacional, entenda por que a sua instituição preconiza tais protocolos, como que você pode ser ativo para esse processo, porque não sou eu do núcleo que vou fazer segurança, não é só minha alta gestão, mas todo mundo tem essa responsabilidade de fazer segurança todos os dias. Eu trago aqui algumas das referências utilizadas. E queria agradecer muito a atenção de vocês. Eu sei que foi um pouco rápido, né? A gente tem muito, dá para ficar horas e horas aprofundando mais em cima de cada temática, mas agradecer quem ficou aqui, quem escutou, e quero abrir o espaço agora para as perguntas. Então, eu vou finalizar a minha apresentação. Muito obrigada por vocês estarem aqui e obrigada às entidades parceiras pela organização do momento. Muito bem, parabéns, Ana Luísa. Que ótima palestra. É revigorante ver como é possível fazer uma segurança do paciente estratégica e que funciona, né? Que está bem conectada, interconectada com os demais setores, integrada com as boas práticas e realizando da melhor forma possível que nós temos que realizar na nossa assistência. Então, parabéns, Ana Luísa, por trazer esse conteúdo de forma tão clara e bem estruturada para que a gente pudesse aprender ainda mais. Temos duas perguntas separadas, a gente vai ficar com essas duas, considerando o nosso tempo. A primeira, e aí eu já vou trazer as duas para você se organizar para respondê-las, tá? A primeira perguntando a Arlene, se vocês utilizam o protocolo de Londres para análise, né? E como que ela se integra ali, aí sou eu complementando nas outras ferramentas que você já sinalizou. E a Alice queria saber um pouquinho como que vocês fazem para fazer o cálculo para estipular a meta de notificação. Se tem algum jeito específico e o que que vocês levam em consideração para essa meta. E para responder ali a Grisiane que perguntou sobre gravação, sim, esse momento está gravado. A gente vai enviar o link para vocês ali também no e-mail de cada um que se inscreveu, para que vocês possam depois assistir novamente, multiplicar com os demais colaboradores aí das unidades de vocês. Ana Luísa, está com você. Certinho. Obrigada, meninos, pelas perguntas. Sim, a gente utiliza o protocolo de Londres. Eu não aprofundei muito na gestão de riscos, porque eu sei que vai ser temática para outros momentos do fórum, né? Que o Tony já havia me dado esse spoiler. A gente utiliza quando a gente tem eventos adversos com a classificação grave. Então, nós estruturamos um manual para aplicação do protocolo de Londres, estruturamos um fluxo de como acionar ele. Então, de fato, quando essa notificação chega, o núcleo de segurança faz a classificação, se entende como evento grave ou óbito, a gente já aciona um time de investigação, que já é pré-estabelecido, e depois a gente tem a divulgação para a alta gestão, que é o que a gente chama de representante do nosso time de rede. Então, nós temos sim, utilizamos o protocolo de Londres, estruturamos o formulário de pesquisa. Acho que quanto mais você facilita para o colaborador, né, o processo e deixa aquilo claro, mais ele entende o sentido de utilizar e como utilizar. Então, a gente tinha um número baixo de uso de abertura do protocolo de Londres até 2023.
Em 2024, quando a gente teve essa reestruturação, a gente chegou a ter um aumento de mais de 200% de casos que a gente começou a utilizar o protocolo, e de fato a gente sabe que acontecer os erros não significa instituições de alta confiabilidade, sabe que o erro acontece, né? Então não é vergonhoso dizer que a situação foi uma realidade nossa, de fato, aí a gente trabalha com a cultura do aprendizado, melhora protocolos, então toda reunião pós uma abertura de protocolo de Londres, que é denso, né, todo o processo, a gente sai com muitos planos de ação em prática e que acabam fazendo parte também depois da nossa reestruturação do plano de segurança do paciente como um objetivo estratégico de alcance. A segunda pergunta, a gente trabalha com uma metodologia que é a de OKR, né, que são objetivos e resultados chaves. Então, a gente sempre tem uma OKR anual, junto com a diretoria de redes, e aí uma OKR do núcleo de segurança. Então, a desse ano uma das OKRs era ter um alcance de 1.000 notificações por mês. Esse cálculo era para a gente, de fato, fomentar e entender que ainda não havia subnotificação. Eu acho que a subnotificação é um desafio de qualquer instituição, ela ainda é trabalhada constantemente, é um trabalho de formiguinha, mas hoje a gente entendeu que, para além da quantidade de notificações, seria melhorar a qualidade do processo investigativo. Então, a gente vem investindo em treinamentos e capacitações das nossas lideranças para que faça sentido o uso das ferramentas do Ishikawa e aí a gente também melhorar a gestão do tempo de resposta, a gestão dos planos de ação que foram sugeridos, se faz sentido aquele plano, até mesmo o próprio processo de notificação junto à Anvisa e à Notivisa, então a gente está mais focada agora na qualidade da nossa avaliação do que propriamente dita no número, apesar de que é de fato um objetivo nosso. Então, não tivemos uma forma de um cálculo fixo, né, padronizado, mas a gente decidiu que esse número seria interessante para nós, e no meio do caminho a gente percebeu que precisava recalcular a nossa rota para ver o que era um foco importante para nós. Maravilha, Ana Luísa. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela ótima explanação. Foi muito bacana a gente te ouvir, aprender mais ainda sobre esse assunto importantíssimo. E o que a gente espera é que essa temática e os pontos aqui colocados possam inspirar a todos os participantes, a as instituições aqui representadas a também estruturarem os seus processos de segurança do paciente, tornando cada vez mais esse assunto estratégico, essencial e parte de todos, né? Muito obrigado, Ana Luísa. Se você quiser fazer alguma consideração final. Só agradecer, Tony, mais uma vez pelo espaço, falar que eu estou disponível também para qualquer dúvida, para qualquer criação aí de vínculo com outras instituições. A gente sempre está num processo de aprendizado, então é muito legal ter essas oportunidades. Então, obrigada pelo espaço, por criar um espaço de discussão de segurança do paciente, por contar com a Missão Saudar a Terra como uma parceira de vocês. Então, muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, Ana Luísa. Até o pessoal está pedindo seu contato ali no chat, depois dá uma Eu olhadinha escrevo no ali. chat, vou escrever no chat, meu. Sim, pode sim, antes que o pessoal saia. Então, obrigado É, a todos. Vou fazer aqui o agradecimento final. Essa foi a nossa segunda edição do Fórum IBRO, Zona e Instituto Ética Saúde, sobre qualidade, segurança do paciente, acreditação. Agradeço demais novamente, Ana Luísa, nossa palestrante, que foi ótima, inspiradora, e a todos vocês que estiveram aqui conosco nesse momento de troca e aprendizado. A gravação desse momento vai ser compartilhada com vocês e também nós vamos enviar o certificado de cada um pela plataforma. Assim como mencionado, esse é o segundo de muitos outros encontros, então fiquem atentos às divulgações desse nosso momento. Sempre vai ser mensal, geralmente às terças-feiras, às 16 horas, horário de Brasília, e a gente espera contar com a participação de todos vocês, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.